Vamos lá para a nossa conversa. Vou passar aqui alguns destaques do programa de hoje. Todo mundo falando, porque termina o prazo, né, para análise dos embargos de declaração apresentados pelas defesas do Bolsonaro e dos outros réus do núcleo crucial, aquele julgamento fajuto sobre o golpe de Estado. Pois é, todo mundo dizendo que semana que vem o Alexandre de Moraes vai mandar o Bolsonaro, Jair Bolsonaro, para a Papuda, para a penitenciária da Papuda. Fontes próximas ao Alexandre de Moraes indicam que ele, inclusive, já aprovou uma cela especial para o Jair Bolsonaro na Papuda. E o mais incrível é o que eles querem realmente é produzir uma imagem do Bolsonaro chegando à cadeia, o Bolsonaro na cadeia, porque, inclusive, ministros que estão ali, que são mais próximos ao Alexandre de Moraes, já admitem que, diante de um recurso da defesa do ex-presidente para que ele cumpra prisão domiciliar, continue cumprindo essa absurda prisão domiciliar, a partir da apresentação desse recurso, desse pedido, isso será aceito. Então, Bolsonaro, todo mundo dizendo que ele deve passar alguns dias apenas na Papuda e volta para a casa dele no Jardim Botânico, em Brasília. É muita canalice. Tudo nesse processo é uma canalice. Bom, temos também aberto agora, a partir de 14 de novembro, hoje é dia 4, daqui a 10 dias, começa o julgamento, a análise da denúncia contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo pela atuação dele contra a tirania no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Denúncia também, vou usar a expressão muito, porque tudo, né, corre por aí, denúncia fajuta também do Paulo Gonet, apresentada ao STF contra o Eduardo Bolsonaro, porque coação exigiria o uso de violência ou grave ameaça, o que não houve. Inclusive, a Defensoria Pública da União voltou a se manifestar na sexta-feira da semana passada, já tinha avisado, olha, o Eduardo Bolsonaro não foi citado da maneira correta, não é por edital. Ele está nos Estados Unidos, é carta rogatória. Nós não vamos defendê-lo, a DPU não vai defendê-lo, porque ele não foi citado da maneira correta. E de novo, agora a Defensoria Pública criticou este método ilegal utilizado pelo Alexandre de Moraes para citar, entre aspas, o Eduardo Bolsonaro, e criticou também a denúncia do Paulo Gonet, dizendo exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Não é coação, não cabe crime de coação no curso do processo, é só uma atividade parlamentar no exterior, garantida pelo artigo 53 da Constituição, imunidade parlamentar. Então a DPU deu uma pancada de novo do Alexandre de Moraes e deu uma pancada também no Paulo Gonet. Saiu um relatório da tal da Agência de Checagem de Fatos, Lupa. Eu quando fiz esse texto para esse roteiro, eu enchi de aspas, é um texto com aspas para tudo que é lado. Primeiro que não é um relatório, ficaram lá, essa turma ficou lá debruçada sobre milhares de mensagens de grupos públicos do WhatsApp para analisar aquilo, e produziram um relatório, eles se dizem, né, checadores de fatos, mas eles produziram um relatório, entre aspas, mas que é uma narrativa sem pé nem cabeça, uma mentirada, e a gente vai falar sobre isso. Vocês viram aí algumas mensagens divulgadas que mostram trocas, conversas por WhatsApp entre integrantes do Comando Vermelho? Essas mensagens, inclusive, basearam a investigação que levou à operação no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, na semana passada. E tem lá uma troca entre dois traficantes de mensagens em que eles falam que tem um ministro que solta bandido. Vocês viram isso aí na imprensa? Olha, o UOL falou qualquer coisa, o jornal o Globo fez lá uma matéria na versão digital, não na versão impressa, e você não vai achar mais nada sobre esse assunto. Que ministro é esse que solta bandido do Comando Vermelho? Muito estranho. Também saiu um dado sobre o tamanho do Comando Vermelho, são 30 mil integrantes. Isso representa uma facção com mais integrantes do que, por exemplo, os exércitos regulares do Uruguai e do Paraguai, vizinhos aqui
do Brasil. Situação muito delicada. E aí está a turma lá se preparando para a COP30, já tem um monte de gente lá, o Lula já está lá, tem um monte de jornalista internacional, porque vocês sabem, né? O mundo vai acabar depois de amanhã por causa das mudanças. Antes era o aquecimento global, agora são as mudanças climáticas. Depois de amanhã o mundo acaba porque o homem está destruindo o planeta. O homem é um grande vilão do planeta, nós vamos acabar com tudo. Então, todos ali empenhados em salvar o planeta e impedir as mudanças climáticas que sempre houve, tá? Sempre houve, desde que o mundo é mundo. Ninguém sabe dizer qual é a influência do ser humano nisso, mas não é isso tudo que falam, não. Ainda que, claro, ninguém quer que a gente polua, saia poluindo aí sem controle algum, mas a turma está lá em Belém, toda preocupada com o meio ambiente. Mas o que é mais importante? Segurança pública ou falar de mudança climática? 2 jornalistas que estão lá para cobrir a COP30, uma argentina e um chileno, foram assaltados por 2 homens, um armado com uma faca, outro armado com um facão. Que lindo, né? Que lindo. Tanta coisa importante para a gente debater, né, para encaminhar soluções, mas estão lá discutindo essa balela de mudança climática. Hoje na Globo News, então, foi um tal de... Porque o Donald Trump, que tem um monte de prefeito de cidades americanas lá, eles estão falando sobre as ações que tem feito nas suas cidades, todos criticando o Donald Trump, e a Globo News embarcou na onda, a repórter da Globo News só rindo, gente, só rindo. Vamos lá, agora 12h10, horário de Brasília, agora mudou, 11, meio-dia e 11, 10h11 da manhã pra gente aqui, estamos 2 horas antes e, inclusive, tá friozinho, viu? Já chegou aquela hora que o meu ar-condicionado é meio burro lá de casa, eu tenho que ficar, ele não é inteligente, sabe? Você não marca a temperatura e ele vê se ele tem que esquentar ou esfriar. Não, agora eu vou ter que trocar para aquecimento, porque hoje já amanheceu menos de 70 graus Fahrenheit. Quanto é que dá isso? Dá 18 graus, por aí. 60 Fahrenheit é 16 graus. Tá um pouquinho menos de 70. E aí fica naquela, né? Eu tenho que botar heat, tenho que botar aquecimento. Vou trocar essa porcaria de ar-condicionado. Eu gosto daquele que você marca a temperatura, ele... Lá fora tá mais frio, eu tenho que esquentar. Lá fora tá mais quente, eu tenho que esfriar. Tá um friozinho já. O Alan já meteu o casacão, cara. Bom dia, Max. Bom dia, Alan. Bom dia, Lacombe. Bom dia, Max. Bom dia você que está nos acompanhando, a nossa quarta cadeira que nunca nos abandona, está sempre aqui conosco. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer. A gente está todo dia batendo a CNN, óbvio, mas não raramente nós estamos o dobro da audiência da CNN. É como o Max falou, legal mesmo vai ser como era no Terça Livre, onde todas as audiências abaixo da nossa somadas não bata ainda a audiência do Conversa Timeline. Por que eu quero isso? Eu quero isso para poder ter algum número para apresentar para alguém, um investidor, coisa do tipo? Não. Eu quero isso porque a direita está perdida. Eu já quero iniciá-la, como se você já me permite. Eu tô assim, pasmo. A galera que se nega, que tem medinho de pisar aqui na timeline, tá dando de bravão em tudo quanto é programa, inclusive no Pânico. Eu fico impressionado com isso. No dia que a gente chamou aqui o Rodrigo, né? Rodrigo Pimentel, algumas pessoas... Sim, lá no Boletim da Noite. Algumas pessoas pegaram algumas falas dele ali e tal, falaram, não, isso aqui não é bem o que a gente acredita, etc. Óbvio, né? Tipo, é aqueles 10% da fala do cara que a pessoa vai lá e fala alguma coisa para criticar, e às vezes a crítica é verdadeira, né? Ele falou aquela história que o Bukele brasileiro vai surgir... Não, mas o meu ponto não é esse. No Nordeste, de um governador... Meu ponto não é esse. Eu discordo. Meu ponto é, ele teve culhão para pisar aqui. Sim. Ele teve culhão para pisar na timeline. E um monte de gente de direita que se diz o pica das galáxias, que não, a gente tem que encarar a realidade, Bolsonaro acabou, Bolsonaro tá doente, que não sei o quê, esse negócio do clã dos filhos, blá, 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 a rota, fica com o cu na mão de pisar aqui. Eu tô mentindo, Max? Não. Eu tô mentindo, Lacombe? Vem pra Orlando e não parece aqui, não. Porque assim, quando sai da minha boca, as pessoas podem achar assim, o Alan tá querendo arrumar confusão. Eu tô mentindo? Seja bem honesto. Não. Quantas pessoas a gente manda mensagem? É pequena a quantidade do pessoal que dá desculpinha por causa de medinho de participar aqui da timeline? Não, tem
É pequena a quantidade? É um bocadinho de gente. Então pronto. Então você que está em casa precisa saber disso. Essa história do pessoal que fica assim, não, que eu sou direita raiz, eu não preciso do Bolsonaro, que o Bolsonaro acabou, que não sei o quê, blá, 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 que o Bolsonaro é centrão, essa mesma galera vem com o argumento de que a gente precisa de gente do centrão para poder ter tempo de horário de TV, de rádio, disso, daquilo, aquilo outro. Por isso que a gente precisa ter audiência grande, para orientar o pessoal da loucura que eles estão fazendo. Pô, agora eu quero que você em casa faça o exercício, tá? Dialético. Você tem que se colocar no lugar do José Dirceu e imaginar o pessoal da direita, ao invés de estar ferrenhamente defendendo o Bolsonaro, dizendo que é inadmissível que esse homem seja lançado nesse inferno da papuda, sem crime, sem um julgamento que obedeça o devido processo legal. Ele não poderia ter sido julgado no STF. Todo mundo sabe que o STF é o tribunal do crime. É justiçamento aquilo ali. Não é julgamento. Justiçamento tem um técnico, tá? É aquele julgamento que tem interno dentro de facções. O Bolsonaro, salvaguardando as proporções, o Bolsonaro e todas as vítimas do 8 de janeiro, diga-se de passagem, todas as vítimas dos inquéritos do Alexandre de Moraes, eles estão naquela salinha do Comando Vermelho, que tem acústica, para você poder enforcar a pessoa, matar. É tortura. Imagina uma pessoa que... Você em casa precisa fazer esse exercício mental. Você não cometeu crime e, de repente, do nada, você vai parar no STF. Sem passar pela primeira instância, sem passar pela segunda instância, você não tem direito ao contraditório, você não pode saber do que você está sendo acusado, as coisas das quais estão te acusando, todo dia tem uma coisa nova. Todo dia tem uma coisa nova. O Terça Livre Negro ficou meses falando de lavagem de dinheiro. O MBL pegou essa narrativa. Danilo Gentili pegou essa narrativa. Aquele menino que sempre acerta ao contrário, que gosta das meninas da Rússia, como é o nome dele? O Mãe Caguei. Isso. Ele, mesma coisa. Essa galera surfou. Terça Livre lavou dinheiro. Tá aqui, ó. Investigação da PF. Mesmo, investigação é desejo. Eu quero saber se você fez isso aqui. Não é prova. Se eles tivessem prova, o Alexandre de Moraes teria me pegado. Ele me pegou? Não. E olha o quanto que o Alexandre de Moraes quer pegar o que tá debaixo das minhas calças. Ele tá desesperado, tá louco. O Alexandre de Moraes é louco pra cair de boca no meu pau. Essa é a verdade. E não consegue. De jeito nenhum. Vai ficar desejando aí. Pega um pirulito, satisfaz com um Humberto, sei lá. Mas em mim ele não toca. E aí, só que mancha. Você querendo ou não, esses discursos falsos, eles chegam numa população, numa audiência que não é a audiência que está no programa. Não é a audiência da direita. É aquele cara meio... não sabe o que está acontecendo, de vez em quando liga a TV, está preocupado com o país e tal, quer ganhar mais dinheiro, mas assim, não é aquele cara igual vocês, entendeu? Que está aqui querendo saber tudo o que está acontecendo. Aí agora a bola da vez é a narrativa do MBL de que o Bolsonaro defende os filhos. O Bolsonaro quer proteger os filhos. O Bolsonaro quer... como é que é o termo que eles usam? Não é proteger, sabe aquela coisa de você botar uma redoma de vidro? Acobertar isso. O Bolsonaro está querendo acobertar os filhos. Como se o Bolsonaro fosse um criminoso. Como se os filhos fossem criminosos. E o Brasil deu errado porque o Bolsonaro queria acobertar os filhos. Começou com essa narrativa falando do Flávio Bolsonaro, um monte de gente acreditou. Ninguém conseguiu comprovar nada do que aconteceu com o Flávio. Depois isso foi para o Carlos. Aliás, ele ganhou uma ação contra alguém agora aí que reclamou do empréstimo que ele conseguiu num banco. E aí, o que acontece? O pessoal primeiro perde senso das proporções, né? O filho do Lula é bilionário. Ele não é milionário. Ronaldinho dos negócios. Ele é bilionário. Não era nada antes do pai ser presidente. Não só isso, porque isso ainda é de menos. O problema não é que o cara não era nada antes de ser presidente. O presidente é um assassino. O filho não era nada antes que o mandante de todos os crimes chegasse ao poder. Não, o que eu digo isso é mais grave. Quando o Lula se dirigiu ao filho dele como o Ronaldinho dos negócios, né, ele esquece que o Ronaldinho, ele estava se referindo ao Ronaldinho Gaúcho, ele era um craque desde as categorias de base. Sim. Ele não precisou que o pai virasse presidente do clube, ou da federação, ou da confederação, para surgir como jogador de futebol. Então, era uma comparação imbecilóide. Né? É loucura, né? E aí, essa narrativa do MBL foi ganhando força, foi ganhando tração, porque ela vai pegando aquela pessoa que... Porque é meio
Isso é uma questão antropológica, tá? Toda pessoa que ganha relevância, ela vai ter um tipo de público, isso é antropológico, vai ter um tipo de público que vai falar assim, não, eu sou do contra. Não sei se você nunca foi de redes sociais, Lacombe, mas o Orkut tinha a comunidade dos que não querem ter comunidade. Sério? Odeio comunidade. Odeio comunidade. Cara, É natural isso na sociedade humana. Você... mas é um paradoxo. Claro que é paradoxal. Mas isso é normal, antropologicamente, isso é normal dentro de uma sociedade. Você tem um grupo de pessoas que, no afã de querer ser independente e não seguir as massas, ele quer ser do contra, não importa o quê. Então, ele não calcula. Por exemplo, se. Vamos pensar um sonho aqui, Garcia Moreno, né? Eu considero, nas repúblicas, o maior líder republicano que já existiu no planeta, Garcia Moreno, que foi presidente do Equador. O cara foi assassinado em Quito pela maçonaria. Por quê? Porque ele era católico devoto e estava denunciando o que a maçonaria estava fazendo. Então ele foi assassinado lá. Então assim, você pega o ápice do presidente, Garcia Moreno. Se Garcia Moreno fosse presidente do Brasil, ele ia ter grupo contrário. Isso é natural. E não é oposição, aquela oposição, por exemplo, o grupo comunista. Porque a oposição que o matou, né, que o assassinou, ela já é óbvia. Ela é algo que já era de se esperar. Só que, mesmo com essa oposição, ela não pode fazer nada se ela não tiver o apoio de parte da massa, e a massa é sempre burra, porque ela é medíocre, por isso que ela é massa, por isso que ela está no meio, ela não está nem lá nem cá, ela não é quente nem frio, ela é morna. Então, uma quantidade enorme de pessoas em todas as sociedades, de todos os países, de todos os planetas, de todos os países, de todos os continentes, eles ficam ali no meio. Então, por exemplo, qualquer grupo social é assim. Você tem um líder religioso bom pra caramba. Frei Gilson. Ei! Pronto. Você vai ter, na comunidade do Frei Gilson, você vai ter o medíocre, você vai ter aquele que é muito fiel ao que o Frei Gilson está fazendo, e você vai ter ali incubado alguém que está querendo sacanear o Frei Gilson internamente. Isso é normal. Isso é normal em qualquer grupo humano. Quem provou isso pra gente foi o maior líder da história da criação, nosso Jesus Cristo. Ele teve um Judas, que o traiu. Ele teve a galera do meio ali, que é aqueles 5 mil que foram embora, vazaram. Mais de 5 mil, que picaram a mula. Entre os 12 que eram os melhores, só 3 era quem ficava firme. E dos 3 que ficavam firmes, só um ficou aos pés da cruz. Isso é normal na convivência humana. Então você tem alguém fazendo alguma coisa certa, ela vai ter aquele meio campo que é biruta de aeroporto, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Isso é normal, não se assustem com isso. Você vai ter aquelas pessoas mais ferrenhas e que são realmente pau para toda obra, aquele que fica contigo ali no momento da dor, no momento difícil, etc. E você vai ter que, entre esses que você acha que vai ficar contigo no momento da dor, serão os traidores. Eu não estou comparando o Bolsonaro com Jesus Cristo, não, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a vida humana é assim. Isso aqui é um arquétipo de sociedade. Arquétipo de convívio humano. No momento que o Bolsonaro mais precisa, o nego vem falar de eleição, vem usar argumento imbecil, porque esse negócio de o Carlos não é daqui. Eu falei assim, pô, beleza, Jair não é do Rio de Janeiro, ele é de Campinas. O Eduardo é do Rio de Janeiro, não é de São Paulo. O Marco Antônio Costa não é de São Paulo e está em Minas. Eu posso dar uma lista aqui para vocês. Pode ir para o Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas não é de São Paulo. Você tem o Lindenberg, aí é a esquerda, né? O Lindenberg, você acha que alguém barrou o Lindenberg quando ele foi prefeito de Nova Iguaçu? Qual é a ligação dele com Nova Iguaçu? Zero. Necas de Pitibim. E o pior de tudo, ele destruiu a cidade. Destruiu Nova Iguaçu. Cadê? Ele tinha sido condenado, né? Ele não podia ser deputado por causa disso. Por improbidade administrativa. Cadê o processo? Só a pessoa entender. Ele tomou posse com uma liminar, né? Sim. Até hoje. Até hoje. Ele só é político, né, por causa da liminar. Por quê? E a esquerda fez o quê? Protegeu. Acobertou. A esquerda protege a coberta no crime, cara.
E a gente não protege, não acoberta na virtude. Isso é uma parada que não entra na minha cabeça. No momento que o Bolsonaro mais precisa, ele tem ali aquele arquétipo maravilhoso de traíra. Sem me desculpa, eu tô muito revoltado hoje, cara. São os abutres, né? Abutres, cara. Abutre! O cara nem morreu ainda, tá andando no deserto, aí aqueles abutres já começam a picar o cara, entendeu? É isso. E aí o Dirceu olha um negócio desse. Ó, o Dirceu tá com o sorriso daqui a aqui, ó. Um sorriso daqui a aqui. De uma orelha a outra. Porque olha o que está se apresentando como projeto de poder contrário ao do Dirceu. Um baixinhozinho, japonesinho canalha, que fica repetindo tudo que o Dirceu fala com maquiagem, que é o Kim Kataguiri. Você tem os senadores e deputados usando argumentozinhos fracos para poder acabar com o Bolsonaro. Você tem todo mundo já se descolando da imagem do Bolsonaro com o pretexto de que pô, agora não vai adiantar a gente defender o Bolsonaro ferreamente, porque olha o que aconteceu quando a gente peitou o STF. E aí a galera vai lá, vai saindo, daqui a pouco some, e o Bolsonaro vai caminhando no deserto sozinho. Sozinho. E o povo esperando o Bolsonaro do outro lado. Desesperado que o Bolsonaro venha com os Avengers. Né? Venha com todo mundo. Thor, Capitão América, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí um dos mais fiéis sai de perto do pai e fala: a gente precisa de ajuda estrangeira, vou para os Estados Unidos contra a sua vontade, para o seu bem, para o bem do nosso país, para o bem das pessoas que estão sofrendo nos inquéritos do Alexandre de Moraes, e vou voltar trazendo o troféu que a gente precisa. Aí como é que a galera começou tratando o Eduardo? Gente, você me desculpa, mas eu preciso dizer, o Nicolas foi o primeiro a falar merda quando o Eduardo veio pra cá. Ele deu entrevista no PDB dizendo que não viria dos Estados Unidos a ajuda que a gente precisa. Ele tomou tanta porrada com a desse vídeo que aí ele foi mudando o discurso. Não é bem por assim. Não tô dizendo que o Nicolas é um menino ruim, ele é maravilhoso. Pelo contrário, para mim um dos maiores nomes do futuro da política do Brasil. Mas você imagina o Dirceu vendo isso? Imagina o Dirceu vendo essa entrevista do Nicolas no PDB. Não é dos Estados Unidos que vai ver nossa ajuda, a gente tem que resolver tudo aqui por nós mesmos. Dirceu olha e celebra, solta fogo de artifício. Porque o Boulos, quando tá tudo na merda pro Lula, ele foi onde? Fala pra mim. Onde que o Boulos foi? Vocês não lembram? O vídeo do Boulos na Europa? Ele e a Glaze rodaram um bocado, né? Rodaram o planeta. Vieram para os Estados Unidos, foram para a China, foram na Europa, foram em Portugal, foram na Suíça. Para tentar libertar um criminoso. Para tentar libertar um criminoso. Apelaram a todo mundo. A todos. Então o Dirceu olha isso e fala assim, porra, vai ser mais fácil que eu imaginei. Pô, eles não conseguem nem sequer fazer o que o Boulos entendeu. Você se coloca no lugar do Dirceu. Se você olha o seu inimigo e fala assim, caralho, nem o Boulos eles conseguem... A Jandira também foi. A Jandira conseguiu entender, o Boulos conseguiu entender, nem eles. Vai estar mais fácil que eu imaginei. Porque, cara, é o seguinte, se o Boulos conseguir colocar esses 4 bonés aqui alinhados, meu nome é Chimpanzé. Aliás, o Magnito tá Tem meio... que virar ele pra ele câmera. tá meio... Virar ele pro lado de lá. Mas vocês entendem que, gente, é uma coisa inconcebível. Se o Boulos e a Glaze conseguem entender alguma coisa de política e a direita não, então é melhor a direita fazer o outro aspecto do Boulos e da Glaze. Que é o quê? Morar com o mendigo e dar bunda. Que é o que faz a Glaze e o Boulos. Mas se vocês não conseguem aprender politicamente o que os caras aprenderam, então vá morar com o mendigo e virar amante. É menos digno. É mais digno, é menos indigno. Porque a hora que o Bolsonaro mais está precisando... Gente, apoiar Bolsonaro nesse exato momento não se trata de apoiar Bolsonaro. Se trata de mostrar para o inimigo que existe uma pátria livre e unida. Onde que o pessoal não entendeu isso ainda? Qual o local na cabeça dessas pessoas que precisa jogar uma água, tirar a sujeira, assoprar, jogar luz, para os caras entenderem que tudo que o inimigo quer agora é que vocês, em casa, fiquem com medo de apoiar Bolsonaro, que os políticos se afastem do Bolsonaro e criem qualquer outra tese. Porque eles vão entender. O Bolsonaro não tinha o povo como ele achou que queria.
O povo não estava unido. O povo entrega qualquer um, desde que a gente aperte o maçarico da tortura. Gente, isso, se não tiver claro isso, eu vou aceitar, óbvio, qualquer crítica, desde que seja crítica, alguém me explique. Assim, Alan, esse ponto que você disse aqui, eu não consigo entender, ou eu discordo e quero dizer isso. Pode ler, eu vou ficar lendo chat aqui o tempo todo, como a gente sempre faz. Mas eu quero que alguém argumente e me explique como é que o Dirceu não vai ficar feliz sabendo que o povo brasileiro unido, que deseja mudar a pátria, entrega o primeiro general desde o momento que eles começam a sofrer tortura. Vai entregar, toma aí, ó. E se acreditar nas palavras de um terrorista, não se negocia com terrorista. E todos que estão botando o peito de Superman, assim, com aquele S, não é S, né? Aquela letra lá, esqueci o nome da letra que usa, significa hope, não é uma palavra, né? No peito de Super-Homem, mas vou falar S para o pessoal entender. Todo mundo tá colocando S de Superman na camisa, tem medinho de vir aqui na entrevista. E não é medo de mim, não. É medo do Alexandre de Moraes. Pô, mas vocês não querem ser a nova esperança? Que nova esperança é essa? Que está dizendo pro povo, eu serei o representante, o novo representante da esperança de um novo Brasil. A gente precisa começar pelo medo. Porra! Parabéns! Carai, você é pica mesmo! Você vai começar pelo medo. Ah, não, porque a coragem até agora aqui fez todo mundo se ferrar. Fala isso pro policial que morreu. Imagina o policial que morreu, ou o policial do BOP virar e falar assim, não vale a pena. Se eu morrer, o povo não vai lembrar de mim, ninguém vai ajudar minha esposa nem meus filhos, ninguém nunca fez vaquinha para quando um policial morresse. Então por que eu vou morrer aqui matando narcotraficante? Eu vou embora. Policiais que o Lula e a turma do Lula ignoraram solenemente. Né? Em nenhum momento citaram os policiais, fizeram uma homenagem aos policiais, pediram um minuto de silêncio em homenagem aos policiais. Nem na nota. Só para os criminosos mortos. Nada. Agora você imagina o policial tendo a cabeça desses políticos. Vai virar o Tropa de Elite 2. Ele vai ceder tudo pro sistema e vai continuar tudo a mesma merda. Eu não quero isso. Eu não tô pedindo ninguém para ser herói. Eu não tô pedindo ninguém para ser Marte. Eu não tô pedindo ninguém para se ferrar. Eu só estou dizendo o seguinte: não larguem Bolsonaro, que vocês vão se ferrar. É loucura. Tudo que o inimigo quer nesse exato momento é dizer ao mundo que não existe um apoio à agenda do Bolsonaro no Brasil. Que isso é manipulação da extrema-direita na internet. A esquerda, ela quer mostrar isso pro mundo. Agora, você imagina se ela não conseguir. Opa, agora eu te falo o que acontece. Quer que eu dê spoiler? Se o Bolsonaro tiver um povo e políticos que não estariam lá se não fosse por apoio dele, você quer que eu te diga qual é o futuro do Brasil? Eleição fraudada em 2026. Estados Unidos não reconhece a eleição porque o candidato que deveria ser candidato não foi candidato porque está sendo torturado. Argentina, Paraguai decretando PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Isso significa que os Estados Unidos vai poder caçar esses grupos terroristas, inclusive no Brasil. E aí sim, os Estados Unidos vai poder agir no Brasil exatamente como quer agir na Nigéria, exatamente como vai agir na Venezuela. Agora, os Estados Unidos não pode fazer isso se tiver uma tal de direita limpinha, bonitinha, que quer ficar ali com os políticos tradicionais do centrão, blá, 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 e caindo naquele discurso. Não fica com esse negócio de defender Bolsonaro não, que isso aí é radicalismo. Vai nessa. Bom, e Max? Só aproveitar o pessoal, né, que a gente tá começando aí no programa, já começou quente, vocês já estão vendo, mas não esqueça de deixar o seu like aqui, tá, gente? O seu like é muito importante. Confere se você está inscrito aqui no canal. Já batemos os 360 mil? Tem que bater os 360, né? A gente tava aí... Ainda não bateu? 354. Então, vamos conseguir bater os 360. Coloca aí, Pedrão, o contador, para o pessoal poder ir se inscrevendo. Inscrevam-se aqui, tá? Dá uma olhada se você está inscrito mesmo.
Muita gente reclama que eu me inscrevi, mas quando eu olhei já não estava mais. Então dá uma olhada, confere se você realmente está inscrito aqui no canal. Isso é muito importante, tá, pessoal? E também deixa o seu comentário, coloca aí de onde você está assistindo o Conversa Timeline. Qual que é a cidade, qual que é o estado do Brasil que você está assistindo a Timeline, ou para quem está fora, qual que é a cidade, o país de onde você está assistindo o Conversa Timeline. A gente gostaria de saber até onde que a Timeline está conseguindo alcançar. E compartilhe o link dessa transmissão aí nas suas redes sociais, manda nos grupos do Zap, manda nos grupos do Telegram, manda aí nos grupos de Facebook, tá? Manda no Instagram. Quem está assistindo pelo X, mesma coisa. Deixa o like, comenta e reposta aí no seu perfil, que isso ajuda demais. Você não tem ideia o quanto você ajuda a Timeline quando você manda aí o link para alguém, quando você deixa o like, quando você reposta aí nas suas redes sociais. Fábio de Cabuçu, rapaz. Valeu, brother. Mandou aqui mensagem. Cabuçu. Sabe onde é Cabuçu? Cabuçu é Baixada Fluminense, né? É, pô. É a quebrada da quebrada da quebrada depois de Morro Agudo. Unidos de Cabuçu. Você imagina assim, Nova Iguaçu já é quebrada, aí Morro Agudo é mais quebrada que Nova Iguaçu, e Cabuçu é mais ainda, bicho é pica. Tamo junto, Fábio. Esse aí entende tudo. O Fábio, vou te falar uma parada. Não comete esse erro. O Fábio não cometeria esse erro. Falando sério, Fábio, eu não te conheço, mas pela experiência de vida. Tem uma galera que não tem experiência de vida, e eles não cometeriam esse erro que a galera tá cometendo agora. Desculpa, vai lá. Não. Mas antes de retomar e passar para o Max, para ele comentar essa história de que tá o Alexandre de Moraes já lá preparando cela na papuda para o Jair Bolsonaro, mas admitindo ali nos bastidores que assim que a defesa pedir que ele cumpra a prisão domiciliar, o que é um absurdo da mesma forma, mas, claro, ir para a papuda é um absurdo maior ainda, que isso será aceito, que esse pedido será aceito, quer dizer, estão querendo aquele momento Bolsonaro chegando a papuda, Bolsonaro fazendo aquela foto de frente de perfil, Bolsonaro atrás das grades, provavelmente com o pensamento de aniquilá-lo, né, de alguma forma, até como cabo eleitoral, se ele não puder realmente concorrer em 2026, é tudo muito triste, né, muito triste. Mas estamos aqui, vocês estão vendo aí na tarja, né, em cima do QR Code ali, Black November. A gente está numa super promoção esse mês todo de novembro para aumentar a família Timeline, a família de assinantes mensais, anuais e membros fundadores, que são aqueles que fazem a assinatura vitalícia. Então, estamos oferecendo desconto de 49% e agradecemos do fundo do nosso coração a turma toda que chegou ontem, essa turma toda, porque foram 117 novos membros fundadores ontem, aproveitando essa promoção, lembrando que dezembro vai ter um aumento, né, no valor da assinatura, não é preço, é valor. Então, aproveitem essa promoção Black November, 49% de desconto, membro fundador e assinatura vitalícia, pode parcelar em 12 vezes, fica uma prestação bem pequena, você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos, sem nenhum tipo de obstáculo, a plataforma revista Timeline.com, que é uma plataforma própria, desenvolvida pela nossa turma aqui, um monte de gente se juntou, né, para desenvolver essa plataforma, a nossa comunidade, que é ali uma ferramenta maravilhosa que vocês têm para trocar ideias, né, com a gente, entre vocês, vale muito a pena. Então, ontem eu dei as boas-vindas até o número 100, né, que aí terminou o Conversa Timeline, foi o Roberto, o último a entrar como membro fundador durante o programa. Depois chegaram o Marcelo, a Elizabeth, a Suzana, o Paulo, a Eliane, o Roberto, a Michele, a Andréia, Geraldo, André, Paula, ou Paola, que a grafia é italiano, mas em italiano se fala Paula e Paulo, mesmo escrito com O. Eu não sei se ela fica chateada de eu preferir a pronúncia italiana, Paula. Acho que não, porque os dois sobrenomes dela são italianos. Então, Paula, Ramiro, Wellington, Fabiana, Marta Maria, Lilian e Vitor. Sejam todos bem-vindos à revista Timeline como membros fundadores, Marcelo, Elizabeth, Suzana, Paulo, Eliane, Roberto, Michele, Andréia, Geraldo, André, Paula, Ramiro, Wellington, Fabiana, Marta Maria, Lilian e Vitor. E hoje a turma já está chegando, todo mundo aproveitando a promoção de Black November,
49% de desconto. Novos membros fundadores hoje: Nilceia, Marciana, Lúcia, Ângela, Jonathan, Márcia, Tiago, Elisângela, Amanda e Henrique. Já são 10 novos membros fundadores. O programa está começando ainda, 39 minutos de programa. Muito obrigado a todos vocês. Então, estamos assim, ó, recorde de novos membros fundadores no mesmo dia, 30 de julho de 2025, quando a Magnitsky pegou de jeito o Alexandre de Moraes, a turma se animou, a gente comemorou com champanhe, todo mundo comemorou, e vieram realmente dar apoio para a gente. Muita gente veio dar apoio para a gente, muito obrigado. Ontem é o segundo, 117. Então hoje já temos 10. Será que a gente consegue hoje, ou ao longo desse mês de novembro, bater esse recorde? 196 novos membros fundadores. Será que a gente consegue ultrapassar a marca de ontem, de 117 novos membros fundadores? Tomara que sim. Deixa eu passar para o Max para ele falar mais um pouquinho sobre toda essa questão sobre a qual a gente está falando aqui. Bolsonaro prestes a ser preso, sim, porque alguém acredita que esses embargos de declaração, de qualquer maneira, os embargos de declaração não mudam o mérito, né, da decisão lá daquele julgamento fajuto, mas o prazo vai acabar agora, vão negar todos os embargos e na semana que vem todo mundo falando que o Bolsonaro será levado para a Papuda, uma cela com paredes brancas, com televisão, bibibi, bababó, mas que assim que a defesa pedir prisão domiciliar, que eles vão ceder. Ou seja, é tudo uma maneira de criar ali umas imagens de, ó, acabou Bolsonaro. Bolsonaro está eliminado do jogo político. É um teatro, né, Lacombe? Ele já vem colocando esse teatro há algum tempo. O objetivo deles é ter, como você bem disse, as imagens de Bolsonaro indo para a cadeia, e essas imagens serão utilizadas durante a campanha eleitoral. O PT, desde setembro, entrou em modo campanha eleitoral. Tá? Para vocês terem uma ideia, o governo federal hoje é o maior impulsionador da Meta, tá? Com tráfego pago, ou seja, com grana, de temas de política. Sabia disso? São mais de 70 milhões de reais só em setembro. Só em setembro. São quase aí 80 milhões de reais de gasto, obviamente do seu, né, dinheiro, do nosso dinheiro, dinheiro público, sendo gasto para impulsionar propaganda de governo, e vai também para influenciadores que também estão sendo pagos. Eles compram o pacote completo, né? Exato, para poder falar e defender as pautas do governo. Tem gente ganhando aí 400 mil reais. O pessoal reclamou do Google AdSense, né? Paga R$4 por terça livre. Tem gente que está recebendo 400 mil reais para defender o governo, influenciadores de esquerda, e a mídia calada. Calada. Gente, quando teve o anúncio do Google AdSense, que não tem nada a ver com o governo, tá? Não é o governo que dá. É um algoritmo que decide ali. Não tem nem como você querer tentar fazer algo desse tipo. R$4 por terça livre saiu no Jornal Nacional, lembra? Sim. Saiu no Jornal Nacional. E o mais bizarro, desculpa, Max, o mais bizarro, Lacombe, é que é o seguinte, a Google foi chamada para esclarecer, lembra? A Google foi chamada para esclarecer. A Patrícia Campos Mello, que é a jornalista pró-China, ela foi paga para fazer várias matérias na Folha de São Paulo, antes da BYD chegar no Brasil. Ela que fez uma sequência de matérias falando que a China é a coisa linda e maravilhosa, e um monte de gente de direita cai nesse discursinho, né? Começa assim, nego vai lá, paga passagem, o cara vai, viaja, isso aqui não é o que todo mundo falava que era não sei o quê. É como se eu levasse você só para Havana e você conhecesse os hotéis ali de Havana, você não conhecesse todas as misérias que existem em Cuba. Enfim. Aí, ela que fez a matéria dizendo o governo Bolsonaro pagou a terça livre. Temos o documento. Inclusive, gente de direito falou assim, pô, eu não boto minha mão no fogo não, os caras estão em Brasília, estão com um estúdio grandão em Brasília, a audiência deles está absurda e tal, não sei o quê, isso aí não foi orgânico não, e que não sei o quê. Começou esse discursinho. Aí, e a gente falando, gente, a gente nunca recebeu nada, a gente não tem nada do governo. Aí veio a CPMI,
das fake news. Eu apresentei todas as contas, inclusive, lá, quer abrir o sigilo? Vai lá. Olha aí. Não tinha nada. Nada. Por isso que, inclusive, a busca e a apreensão era para tentar encontrar alguma coisa. E não encontraram nada. Esse ali pagava imposto de doação, gente. É. E aí, quando eles decidiram, então, expor os documentos, qual o documento que eles apresentaram? O documento que comprovava que, na verdade, o antagonista recebeu mais do que o Terça Livre e era Google AdSense e não foi do governo. Mas a Patrícia Campos Melo tem um outro caso muito parecido, que é a história dos disparos em massa da campanha do Jair Bolsonaro. Que era o menino, Ela, o menino que era do furo. Que era uma pré-pauta que deveria ser confirmada por ela, virava pauta, produzia, virava reportagem, mas não tinha prova de nada, e quem foi condenado por pagar para ter lá na pesquisa da Google, né, se beneficiar com a pesquisa, foi o Fernando Haddad. É a mesma coisa. Não, o método é o mesmo. Então, e nessa época, muita gente, né, estrelinhazinha, se afastou. Opa, não sei qual é do Terça Livre. Quando o documento veio à tona, o que eles descobriram? Que o governo contratou uma agência para evitar de dar dinheiro para as TVs e preferiu jogar o dinheiro na internet. E para fazer isso, você usa a Google. E a Google é quem decide, baseada nos parâmetros da agência, qual é o público que eles querem alcançar. Então, se você vende bonecas, você vai querer um público que vai comprar bonecas. Se você vende churros, você vai pegar um público que fala de comida. E o que a Google fez? Pegou canais que falam de política. E aí, antagonista, Nando Moura, Revista Fórum, todo mundo recebeu uma quantia de revenue, né? Ou seja, de... Como é que traduz esse troço? Revenue. Receita, né? Por causa daquele comercial que aparece aí no vídeo. Inclusive, se você vê um comercial passando aqui, clica que isso dá dinheiro pra gente. Isso é uma maneira de doar também. Se um comercial passando aqui, pode... Eu não sabia, não. Ajuda. Então, pular é ruim. Não, pode pular, não pode sair. Ah, tá. Fica. Entendeu? Se você tá assistindo depois, um comercial vem, pode, com vontade ali, que você tá dando dinheiro. Você tá ajudando a gente. É pouco, mas ajuda pra caramba. Muita gente fazendo isso. E aí, eles descobriram o quê? Que o Terça Livre recebeu do Google R$4,20. Ou R$4,30. R$4 alguma coisa. É dinheiro pra caramba. E não era do governo, porque esse dinheiro é a Google que paga. É a Google que tá reconhecendo. Do algoritmo, né? É a Google que tá agradecendo. Obrigado aí, você tá me ajudando a ter essa agência como cliente. O pessoal não entende isso, né? A Google, ela é quem decide, né? O algoritmo é quem decide quais comerciais vão aparecer e para quem vai aparecer. E se alguém clicar, aí você ganha alguma coisa por clique. Tá? Ou seja, é completamente absurdo achar que alguém poderia fazer um esquema de ganhar dinheiro com tantas variáveis que independem de qualquer lado. Mas eles vieram com essa narrativa. Teve Jornal Nacional, convocaram, né, o dono da Google para explicar e não sei o quê. Fizeram todo um escarcéu e, obviamente, quando se entendeu, né, o que era de fato, que passaram vergonha, eles fingiram até que nada aconteceu. Mas agora não. Agora tem influenciador ganhando para falar do governo. Ganhando, e muito. Centenas de milhares de reais. E nada é falado. Silêncio total da mídia. Não tem Jornal Nacional, ninguém convoca ninguém para dar esclarecimento, não há problema algum. E se você reclamar, eles vão falar com a maior cara de pau do mundo. Ué, mas o governo já tem um orçamento para propaganda? Isso é um orçamento de propaganda. Aí não tem crime, né? Não tem nada. Então, eles querem essa imagem do Bolsonaro. Eles estão no modo campanha eleitoral para 2026, tá? Pelo menos desde setembro, você percebe essa virada de chave. A Gleisi Hoffmann já falando, né? Tem pouco tempo isso também, de que não, vamos ter que devolver alguns cargos para o Centrão, vamos ter que... Ou seja, o PT, ele tá jogando o jogo eleitoral. Tudo que o PT tem feito desde setembro para cá, pelo menos, é pensando única e exclusivamente na eleição
do ano que vem, tá? Então eles vão querer colocar o Bolsonaro na papuda para filmar, para tirar foto, vão chamar todos os jornalistas vão saber antes, vão pegar a imagem do Bolsonaro saindo da casa dele, entrando no carro da polícia, tá? Vocês vão ver o circo de horrores que vai ser que eles vão fazer. Tudo com o intuito de utilizar isso para a questão eleitoral do ano que vem, né? Agora, não pense o PT, Alexandre de Moraes e companhia, de que isso não vai ter resposta. Não é só coincidência, né? Acho que dá para entender bem isso. Semana que vem, o Marco Rubio já falou o quê? Inclusive o Alan adiantou aqui, né? Que terão novas sanções contra autoridades. Eu falei, semana passada eu falei. 2 semanas foi. Daqui a 2 semanas nós teremos resposta. Eu não posso ficar falando todos os detalhes, óbvio, né? Mas agora que o Marco Rubio falou, eu falo. E eu avisei semana passada. Foi, pô. Foi. E vai acontecer. Aí eu fico pensando, sabe, a situação do Brasil hoje, né? Você compara com o Trump em um ano antes, né? Em 2023, que a eleição aqui foi em 2024. O Trump estava vindo com tudo. No final do ano de 2023, o Trump estava vindo com tudo para entrar na campanha em 2024 e levar. É impressionante a capacidade que a gente tem no Brasil das pessoas verem a situação do Bolsonaro e querer deixar acontecer, deixar rolar. Por quê? Porque está todo mundo pensando, né, em assumir o local que o Bolsonaro vai deixar vago. Olha o tipo de mesquinharia, olha o tipo de loucura. É o que o Alan falou. O PT estava fazendo mutirão de políticos viajando o mundo por um criminoso que tinha provas sobradas de crime, tá? Como se ele fosse um perseguido político. Agora, nós realmente temos um perseguido político. Nós realmente temos uma condenação injusta, um julgamento completamente absurdo, tá? E cadê pelo menos a mesma força, sabe, por parte da direita de querer mostrar isso para o mundo? A gente não vê isso. Gente, é importante vocês entenderem isso. Um político, um deputado federal, um senador, um governador, né, eles têm uma entrada muito maior com autoridades estrangeiras do que uma pessoa comum. Você tem um passaporte diplomático. Você está representando o povo daquele país. Não é qualquer pessoa, tá, que está indo lá. Então é diferente. É diferente. O peso da fala é diferente. E a gente não vê isso. Parece que tá muita gente, né? Todo mundo é exagero, óbvio, né? Mas parece que tem muita gente esperando acontecer, já pensando que não, porque aí ele vai ficar sumido, ele não vai poder falar, ele não vai poder dar apoio explícito a ninguém, e a gente consegue assumir o capital político do Bolsonaro. Eu me recuso a acreditar que a direita vai se resumir a isso. Não é possível, sabe? Não é possível. Ó, eu tô achando que hoje a gente acho que vai ter mais do que ontem, né? Mais membro fundador hoje do que ontem. Não sei se a gente vai conseguir bater o recorde de 196 no mesmo dia, naquele dia maravilhoso, 30 de julho. Mas já estamos com 20. Eu tenho aqui 8 novos membros fundadores, além dos 10 que eu já tinha citado. Já tenho 8, estou esperando mais 2, já vi que tem mais 2 aqui. Então, eu tinha ido até o Henrique, agora chegaram João, Rudinei, Franco, Rosângela, Adler, Marcelo, José Márcio e Hércules. Sejam todos bem-vindos à revista Timeline como membro fundador, Miriam e Sandro Augusto. Muito obrigado a todos vocês, viu? Muito obrigado a todos vocês. Sejam bem-vindos à revista Timeline como membros fundadores. Estamos aqui falando da possibilidade de Jair Bolsonaro ser levado para a papuda já na semana que vem, essa tentativa de eliminá-lo, né, de forma cinematográfica
do jogo político, né, levando a penitenciária para depois liberar uma prisão domiciliar. Tanto a prisão domiciliar quanto uma prisão na Papuda são inconcebíveis, né? O Bolsonaro não cometeu o crime pelo qual, ou os crimes, né, pelos quais ele foi condenado. A gente sabe muito bem que é tudo uma grandíssima narrativa, um grandíssimo golpe. E agora também tudo voltado contra o Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos fazendo um belo trabalho de defesa do Brasil contra a tirania que tomou conta do nosso país, infelizmente, e foi marcada a análise da denúncia contra o Eduardo Bolsonaro, uma acusação sem pé nem cabeça, coação no curso do processo. Qualquer um que olhe a lei vai ver que coação exigiria o uso de violência ou grave ameaça. Eduardo Bolsonaro veio para os Estados Unidos para trabalhar contra a tirania no Brasil, para apresentar aos representantes do governo americano a situação que o Brasil enfrenta. Ele não ameaçou ninguém, ele não agrediu ninguém, né? Não foi violento com ninguém em momento algum. Mas está marcada, então, a análise dessa denúncia apresentada pelo Paulo Gonet, figura detestável, entre 14 e 25 de novembro, né? Em plenário virtual, quer dizer, os ministros da primeira turma vão fazer o voto ali eletronicamente, dizendo se aceitam a denúncia do Paulo Gonet por coação contra o Eduardo Bolsonaro ou não aceitam. E aí a gente vai lembrar aquela situação. O Eduardo Bolsonaro não foi citado nesse processo, por quê? O Alexandre de Moraes alegou que não estava encontrando o Eduardo Bolsonaro, que não sabia onde é que ele estava direito, que não tinha endereço conhecido, e o citou, entre aspas, por edital, e não por carta rogatória, que seria o correto. O Eduardo Bolsonaro ignorou, né, então não apresentou a defesa prévia dele. O Alexandre de Moraes passou para a Defensoria Pública da União o papel de defensora do Eduardo Bolsonaro. E a DPU teve uma atitude, né, desde o início, dizendo, olha, não vamos defender o Eduardo Bolsonaro, porque ele foi citado da maneira errada, ele tinha que ter citado morando no exterior por carta rogatória, né, não por edital. Não vamos defendê-lo, ele tem direito a ser citado legalmente, dentro da lei, e escolher um advogado da sua confiança. E agora, na sexta-feira da semana passada, né, também teve uma manifestação muito boa, perfeita, do defensor público, vou até citar o nome dele, Antônio Ezequiel Inácio Barbosa. Ele afirmou, além de tudo isso que eu já disse, ele afirmou que a tipificação do crime feita por Gonet está equivocada. E ele explica, o que eu já disse aqui, o delito de coação exige violência ou grave ameaça, o que não está presente no caso. Aí o Barbosa, esse defensor público da União, alegou que as manifestações de Eduardo em articulações políticas nos Estados Unidos configuram declarações públicas sobre reuniões internacionais e que o parlamentar não tem poder para impor ou retirar sanções econômicas. Segundo a DPU, a acusação confunde manifestação política com coação processual. Por isso, pede a rejeição da denúncia e que as ações do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos sejam reconhecidas como exercício regular de direito e liberdade de expressão, protegidos pela imunidade parlamentar, artigo 53 da Constituição Federal, que é a mesma decisão que saiu no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Vocês vão lembrar, a gente falou sobre isso aqui no Conversa Timeline. Arquivaram o processo de cassação do mandato do Eduardo Bolsonaro, pelo mesmo motivo, pela atuação dele nos Estados Unidos, com esses argumentos vencedores. Ele está exercendo papel de parlamentar. Ele pode exercer o papel de parlamentar no Brasil ou no exterior. Ele está parlando, ele está atuando como um parlamentar no exterior. Não tem problema nenhum quanto a isso. Então, DPU, Conselho de Ética da Câmara, se voltando contra Alexandre de Moraes e contra Paulo Gonet, que se presta mais uma vez a um papel assim, asqueroso. Eles sabem o perigo que é para eles o fato do Eduardo Bolsonaro estar no exílio e continuar fazendo o trabalho que está fazendo. E nessas horas,
que você percebe como eles têm consciência do perigo que correm quando uma ação é certeira. É impressionante. Você quer medir, calcular, entender qual ação da direita é realmente efetiva, basta você observar a reação da esquerda. Por exemplo, você teve ali o escândalo do INSS. O pessoal falou, criticou, nem o povo se revoltou como deveria. Nem o povo. Porque o nego viu mãe, vó, tia sendo roubada e tá tocando o barco do dia a dia como se a política fosse isso mesmo. Ah, fazer o quê, né? Minha tia, minha avó, minha mãe vai ser roubada mesmo? Fazer o quê? Esse é o Brasil, né? Vocês são exceção, vocês que nos assistem aqui. Mas vocês devem ter parentes, amigos e conhecidos que pensam dessa maneira. Ah, nego rouba mesmo? Fazer o quê? Vou tentar evitar aqui o roubo da minha avó, da minha mãe, da minha tia. Mas a verdade é que o Brasil é assim mesmo, vambora, toca o barco. Essa é a realidade. Aí, a ação do Rio de Janeiro. O pessoal ficou parado? A galera foi pra cima. A esquerda ficou desesperada. O Lula tá querendo dar dinheiro para as famílias dos narcotraficantes. Vocês viram isso aí? Que ele tá querendo dar bolsa de grana para as famílias das vítimas do BOP. Esse é o Lula. Para os policiais tem a vaquinha, né? Para os policiais é o povo pelo povo, né? Mas para os narcotraficantes o governo vai chegar lá, opa, coitadinho da mamãe aqui que teve filho que sofreu, morreu, né? O menino morreu de gripe no meio da mata. Arrancaram a cabeça dele. Era uma gripe meio sinistra, o nego não sabia o que era. Vamos ajudar, coitadinho, né? Que gripe sinistra é essa? Né? Que a gente não sabe o que é. O nego viu um negocinho saindo pelo nariz, achou que era o ET. Como é o nome daquele filme lá? Alien. Alien, né? Mas tem o Predador, né? O Predador? Eu sou do Arrancaram a primeiro. cabeça. Alien, o oitavo passageiro. Alien versus Predador? Alien versus Predador. Cortaram a cabeça do maluco, coitadinho. Precisa de ajuda, né? Do governo, etc. E aí, o que aconteceu? O Lula vai socorrer essas pessoas, né? Porque realmente... Depois a gente vê isso. E aí, a gente tem ali esse pessoal sofrendo, que não sei o quê, vamos socorrer essas pessoas. Só que, qual é o medo da esquerda nesse exato momento? Você viu Dirceu abrindo a boca com relação à atuação da polícia do Rio de Janeiro. Todos os políticos de esquerda, em uníssono, saindo contra o Cláudio Castro. O TSE já foi acionado, o STF foi acionado, e a bicha louca do Alexandre de Moraes foi presencialmente no Rio de Janeiro, vestido de Paquita das trevas, para poder tentar encontrar uma solução. Por quê? Se o que está acontecendo no Rio de Janeiro deu certo, significa que o Eduardo Bolsonaro precisa ser retirado urgentemente de Washington. Porque quem é que não vê conexão entre a presença do Eduardo Bolsonaro em Washington e Cláudio Castro, junto com Flávio Bolsonaro, agindo como aconteceu no Rio de Janeiro? Eu perguntei aqui ontem. Quem é que não entendeu a conexão? Algumas pessoas falam assim, eu saquei. Vocês acham mesmo que o Cláudio Castro ia fazer alguma coisa sem que ele tivesse respaldo técnico, operacional, estudo, relatório, mostrando que o Comando Vermelho é um grupo terrorista? A Polícia Militar do Rio de Janeiro ia agir sem qualquer respaldo, mostrando que esses narcotraficantes são terroristas. Ou vocês acham que é pura coincidência que Paraguai e Paraguai e a Argentina declararam o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas no mesmo momento em que Cláudio Castro conseguiu, junto com a polícia do Rio de Janeiro, atuar contra o narcotráfico no Rio? Do nada isso aconteceu. É óbvio que eles entenderam que retirar Eduardo Bolsonaro de Washington é crucial para poder parar o que aconteceu com o Cláudio Castro. E se o Tarcísio deu ouvido pro Eduardo? Que até agora ele não deu. Lembram dos áudios? Do Tarcísio, do Silas, sobre o Eduardo Bolsonaro? Vocês acham que quem fez o negócio acontecer lá no Rio de Janeiro foi o Silas Malafaia? Me amarra no Silas, mas porra, meu irmão, o Silas apoia o Eduardo Paes. Vocês acham que aquilo ali aconteceu porque o Silas estava por trás? Diz pra mim.
Tarcísio parece já andou conversando com o Alexandre de Moraes, depois daquela crítica que ele fez. Óbvio, ele não quer dar ouvidos ao Eduardo. O que está acontecendo com o Eduardo é o seguinte: parem esse garoto. Parem ele imediatamente. Porque se ele continuar, o Tarcísio vai ouvir, até o Caiado vai entender, daqui a pouco o Zema entende também, e aí a nossa fontezinha de grana e operacional criminosa vai parar. Porque bandido tem medo, gente. Bandido não é alguém que, em qualquer circunstância, ele não tem medo, não. Vocês não viram os caras descendo na escada? Sem esculacho, sem esculacho. A tia tá filmando, sem esculacho. Esses caras são brabos quando eles são os únicos que têm armas e quando eles estão num lugar onde você não pode atirar contra eles, porque tem civil do lado. Tirou esses caras, colocou no campo de batalha chamado mata, e eles não são os únicos que têm arma, irmão, eles colocam até a cabeça na árvore. Max riu. Mas é sério, Max? Colocou em pé de igualdade? Acho que o Tarcísio tá te ouvindo. Mentira. Aqui, ó. Mentira. Tarcísio defende projeto que classifica ações de facções criminosas como terrorismo. Obrigado, Eduardo. De nada, né? Finalmente. Tem aí, ó. Tem um vídeo aí, ó. Ah, não. Coloca isso aí, 10 produção. segundos, Isso 10 eu quero ver. Isso eu quero ver. Isso eu quero ver. Na próxima semana, nessa semana, na próxima, para já relatar esse projeto que está na mão aí, que é o projeto do Danilo Fortes, que é para classificar determinadas ações de facções criminosas como ações terroristas, classificar como terrorismo. Acho que a sociedade está esperando uma resposta, então tem várias respostas que são possíveis, e uma dessas respostas é a resposta legislativa. É bem curtinho, é bem curtinho, é bem curtinho. É bem curtinho. Mas eu queria falar... O que? Vai botar? Vai dar play. Na próxima semana, nessa semana, na próxima, para já relatar esse projeto que está na mão aí, que é o projeto do Danilo Fortes, que é para classificar determinadas ações de facções criminosas como ações terroristas, classificar como terrorismo. Acho que a sociedade está esperando uma resposta, então tem várias respostas que são possíveis, e uma dessas respostas é a resposta legislativa. Eu acho que a gente precisa realmente partir para o endurecimento de penas, porque não dá mais, as pessoas não aguentam mais. Ontem eu estava vendo, ontem o meu masoquismo teve uma extensão na hora do almoço, também resolvi assistir a Globo News um pouquinho na hora do almoço, e tinha lá um professor de Direito Penal da USP, doutor em Direito Penal, dizendo que tudo isso é uma bobajada, que aumento de pena é bobagem, que o importante é a melhoria da inteligência, o cara defender que diz o Lula e a turma do Lula, né? Ele esquece o caráter punitivo da prisão, né? Das penas mais longas. É inacreditável, inacreditável, inacreditável. Eu queria dar uma resposta para um pessoal no Instagram que não são os nossos seguidores aqui, algumas pessoas que vêm com argumentos assim. Com relação ao Carlos ainda, eu quero dizer isso. Eu quero que vocês cortem isso, né? Que é um recado que eu tenho para o povo de Santa Catarina, né? De coração mesmo. Aquele argumento de não, nós não precisamos de ninguém que não seja dos nossos aqui, né? Primeiro começa pelo fato de que vocês de Santa Catarina, que são pessoas, é o maior povo de direita do Brasil, tá? É mais do que o Rio Grande do Sul, mais do que Paraná, mais do que Minas e São Paulo, então nem se fala. Vocês não teriam colocado nenhum político de vocês se não fosse Bolsonaro. Ele não é de Santa Catarina. Então por que demorou tanto que vocês colocassem os seus candidatos de direita no poder antes do Bolsonaro? Por que vocês não conseguiram? Essa é a primeira pergunta. Segundo ponto. Não, a gente não precisa de ninguém aqui porque a gente tem gente boa aqui dos nossos, tá? Então por que não declara que vocês não precisam do Bolsonaro e tentem colocar essas pessoas sem usar o nome do Bolsonaro? Porque o Bolsonaro não é de Santa Catarina. Ponto 3. Se vocês são tão de direita assim, não precisam de Bolsonaro, por que vocês mantêm a porra de um nome de uma cidade maravilhosa, homenageando um ditador assassino que matou
os antepassados de vocês em praça pública, que é Florianópolis. Tem um movimento lá para mudar, mas... Mas por que não conseguiu? Ah, não consegue. Não consegue. Se é tão pica assim, por que não mudou? Porra, imagine se o Comendador Soares fosse o cara que fudesse meu pai. E eu manter o nome dele lá. Comendador Soares, Morro Agudo, é Comendador Soares, porque o cara ajudou pessoas como meus avós e bisavós que não tinham onde morar. Era Laranjal, pegou autorização de Dom Pedro. Não, ele ajudou Dom Pedro a colocar a linha de trem ali e homenagear o cara que ajudou um monte de gente, um monte de escravos a ter trabalho ali. Era o comendador daquele lugar, Comendador Soares. E por que a galera de Santa Catarina continua mantendo o nome de um assassino? Florianópolis é em honra ao Marechal Floriano Peixoto, um sanguinário assassino que, por ordem dele, o Lacombe pode explicar isso para vocês em detalhes, por ordem dele, um canalha desgraçado ali em Santa Catarina, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, mandou matar todo mundo em praça pública, a galera até hoje mantém o nome. Do mundo mesmo, inclusive a elite da cidade na época. Ele mandou o Moreira César, né? Que era um militar também sanguinário para dizimar o movimento de revolta que houve em Nossa Senhora do Desterro. E aí, depois disso tudo, você vai e fazem uma homenagem a quem matou, né, todo mundo que estava ali. É bem simples. É bem simples. É duro. Vocês não querem o Carlos? Fala abertamente que vocês não querem Bolsonaro, pô. É mais simples. Mas eu vi no chat uma turma de Santa Catarina aqui dizendo que apoiando o Carlos Bolsonaro como senador de Santa Catarina. Eu quero entender quem não quer o Carlos lá, porque a gente precisa do Carlos lá. Eu quero... Por que não fala logo? Deixa esse negócio de Bolsonaro. Fica mais claro. Vai ficar mais transparente para todo mundo. Vira a direita sem Bolsonaro. Fala abertamente, pô. Teu público, tua audiência e teu eleitor vai saber disso. Mas quando eu lancei meu primeiro livro, que é uma homenagem à Ilha de Santa Catarina, onde fica a maior parte de Florianópolis, né, que é uma coroa de sonetos, até já declamei alguns sonetos aqui, inclusive esse, que falava do nome, da homenagem indevida, né, absurda ao Floriano Peixoto. Há um movimento até hoje na cidade, existe um grupo que luta para que o nome volte a ser Nossa Senhora do Desterro, ou só Desterro, mas elimine-se essa homenagem a Floriano Peixoto. Eu me lembro que eu tive muito apoio dessa turma na época do lançamento do livro, todo mundo ficou muito, muito feliz. Tem um soneto específico, que é um soneto de protesto contra essa homenagem a quem dizimou ali, né, famílias de catarinenses, a elite da cidade ali de Nossa Senhora do Desterro na época, né? O Moreira César, Gustavo não entendeu. Foi o que atuou em Canudos. Olha a mentalidade de bairrismo louca. O cara concordou comigo e não entendeu. Ele botou assim: eu moro em Florianópolis e voto no Carlos. E o Alan que vá tomar no cu dele. Eu tô falando exatamente isso. O cara entendeu tudo errado. Aí, óbvio, bloque, né? Não, deixa. Não, claro, não. Explica pra ele, foi isso que foi. Não. Ele que repense. Mas foi isso que. Como é o nome dele? Sei lá, bloqueei. Foi isso que o Alan falou. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Uma hora ele vai entender. Foi exatamente isso, né? Que Santa Catarina precisa apoiar o Carlos Bolsonaro como candidato ao Senado Federal. Os esquerdistas que estão lá. Eu queria só mostrar aqui um tweet do Martin De Luca, né, que é o advogado da Trump Media Group e da Rumble, que ele esclarece uma questão que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Pode colocar em tela cheia ali, produção, que vai ficar melhor para enxergar, né? Ele está perguntando ali, ó, muita gente está pensando que o Congresso brasileiro precisa passar, né, uma lei anticrime mais forte para permitir que os Estados Unidos classifiquem o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso é falso. Sob as leis americanas, a autoridade para designar, né, uma organização estrangeira terrorista vem da seção 219, né, a Lei de Imigração e Nacionalidade. É uma decisão unilateral e feita somente pela Secretaria de Estado, pelo secretário, né, de Estado americano, o secretário Marco Rubio, baseado nos interesses de segurança nacional americanos, tá? Então,
não é necessário o consentimento de nenhum país. Ele repete, nenhum. E uma vez que um grupo é classificado, né, como grupo terrorista estrangeiro, né, qualquer um que financia, protege, lava o dinheiro, está, né, exposto a ser perseguido por prover, né, apoio material ao terrorismo em qualquer lugar do mundo. Tá? Em qualquer lugar do mundo. É óbvio que o Brasil tem que lutar para que o Congresso classifique PCC e CV como grupos terroristas, que é o mínimo que se espera de um país decente, né? Mas, por que eu quis mostrar esse tweet? Para vocês entenderem que isso não é necessário para que amanhã, por exemplo, ou hoje à tarde, não estou dizendo que vai acontecer não, tá? Só um exemplo. Para que hoje mesmo o Marco Rubio venha a público dizer que classificou o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. E nesse momento em que tiver essa classificação de PCC e CV como grupos terroristas estrangeiros, os Estados Unidos, tá, têm o poder de ir atrás de qualquer pessoa que beneficie direta ou indiretamente esses grupos, tá, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. O Trump já deixou claro, ele não vai permitir, tá? Ele não vai permitir que esse narcoterrorismo da América Latina siga ameaçando os Estados Unidos. Não vai. Inclusive, eu não sei se vocês viram, agora que eles estão ali pegando o Mar do Caribe, né, e pegando embarcações, submarinos, Portugal pegou um narco submarino com 1,7 tonelada de cocaína. Eu pedi para o Grok fazer uma estimativa, ele falou que, em média, em cocaína, 1,7 tonelada de cocaína é em torno de 170 milhões de dólares. Ai, ai. E eram venezuelanos, tá? Que estavam nesse submarino. Os Estados Unidos abateram um submarino já, não só embarcações, mas também um submarino também. Até alguém, não lembro quem foi, alguém do governo americano publicou. Eu não conheço nenhum pescador que use submarino para trabalhar. Não lembro quem foi. Tem uma pessoa de grande relevância no Brasil que perguntou para mim: o que você acha que o Trump está fazendo? Sabe o que eu respondi para ela? Você não vai saber, porque você nunca foi livrado por Deus de um tiro na testa porque você virou o rosto. As pessoas ainda não entenderam o que o Trump está fazendo, porque elas nunca estou falando as pessoas, os políticos, os analistas, eles só vão entender o dia que eles virarem o rosto e forem livrados da morte. Você sabe o que o Comando Vermelho usa e o que o PCC usa para invadir uma área do outro? Sabe da roupa ou não? Sabe como é? A roupa que o terceiro comando usa, o terceiro comando puro, né, é toda preta. Então, quando o Comando Vermelho tá invadindo algum lugar, se ele encontrar um maluco com roupa toda preta, ele pode dar tiro na cabeça e matar. O Max é testemunha, tá lá, Cobb. Eu tava de batina, era seminarista. Quando começa o tiroteio na favela, o tiroteio não, né, que eles chamam de guerra, né? Aqui agora vou dar detalhes para quem não é do Rio de Janeiro. A favela, ela é cheia de vielas, né? Ela tem algumas ruas, mas ela é repleta de vielas. Então, assim, não dá para considerar aquilo como ruas. São só divisórias onde você consegue caminhar entre um conjunto de casas e outras, barracos, né? Que é tudo grudado na outra. E nessas vielas, se você está andando nessas vielas e o som desliga, então ele está ouvindo forró, funk altíssimo, louvor da igreja e tal, quando o negócio cai, é porque uma facção está invadindo o território da outra. Não é nem a polícia, tá lá como. É facção contra facção. O armamento é infinitamente mais pesado e não tem conversa. É jogo de mata-mata. Eu estava perto da paróquia Jesus de Nazaré, lá no Complexo da Maré, Passarela 9,
e o som parou. Tava todo mundo ouvindo música, blum, parou, caiu. Eu tava muito perto da igreja. Um cara do Comando Vermelho foi e botou o fuzil na minha testa. Aqui, ó. Eu dormi com a... Qual é o nome daquele negocinho assim do cano? Ah, pergunta pro Pedro. O Pedro sabe o nome. Pedro Pedro, sabe. escreve aí. Eu não sou de arma longa, não, cara. Mas aquele negocinho espiral que tem dentro do cano. É barrel, não sei. Eu vi que troço aqui, ó, na minha testa. O cara não deu tiro porque um menino chamado Matheus, da paróquia, Matheus Caju, um abração, amo esse menino de paixão. Pode falar boca mesmo. Boca do cano. Esse menino tava na paróquia e gritou assim: Alan, vem pra cá. O narcotraficante tirou o fuzil da minha testa, olhou pra trás e viu uma igreja, que era na frente da igreja. Aí, obviamente, noiado, né? Esses caras não atuam limpo, né? Ele tirou da minha testa, baixou a arma, passou por mim e foi embora. Ele só não deu um tiro na minha cabeça porque o menino gritou e ele estava na igreja. Então ele entendeu. Porque ele olhou assim, né? Ele viu a batina, falou, não é narcotraficante, e foi embora. O dedo no gatilho só não foi apertado porque uma criança gritou. Eu sei o que eu estou falando. O Trump, ele tomou um tiro. O tiro só não pegou na cabeça dele porque ele virou. Você nunca vai entender qual é a estratégia, o objetivo. O Trump quer dinheiro, quer poder, quer petróleo. Tem esses analistas de bosta aí que ficam, não, os Estados Unidos quer petróleo, os Estados Unidos quer aumentar o dinheiro. Não, o Trump quer marcar a história. Ele já está decidido. Olha a idade dele. Ele sobreviveu. Ele hoje pode abraçar a netinha, os netinhos, as netinhas. Ele pode tomar um conhaque com o filho, ele não toma bebida alcoólica, ele falou. Ele pode tomar uma água com o filho, um suco, porque ele foi livrado. Foi um livramento. O Trump não vai parar enquanto ele não marcar esse século. Ele já tomou essa decisão. É determinada determinação. Ele não vai parar enquanto ele não garantir a paz no Oriente Médio, enquanto ele não for para cima desses narcotraficantes e marcar a história dos Estados Unidos como o primeiro presidente que realmente trouxe algo efetivo contra o narcotráfico. Vocês sabem quem começou com esse discurso contra o narcotráfico nos Estados Unidos? Sabe quem? Os democratas. Bill Clinton foi quem começou com isso. Foi ele que mandou as tropas e o serviço de inteligência para a Colômbia, dizendo, com muitas aspas, que ele iria acabar com aquilo. Ele, na verdade, fortaleceu, fomentou e fez crescer o poder das Farc. Foi o Bill Clinton, um democrata, um esquerdista, enganando todo mundo. Coloca no Google assim, Pedrão. Pode abrir aí, fazendo a pesquisa mesmo assim. Coloca assim, Bill Clinton, Colômbia, Farc. E aí tenta colocar alguma matéria da década de 90 aí. O Bill Clinton é quem fez isso. Ele começou essa guerra. Óbvio que era para fomentar o poder do Foro de São Paulo. Dá um zoom aqui assim, ó, para o pessoal poder ver só as matérias. É que tem que ser Bill Clinton, né? Colômbia. Clica naquele ali, onde ele bota assim, did you mean? Aí você clica ali que ele vai corrigir isso. Vai descendo ali, vai descendo. Vocês vão encontrar inúmeras matérias do Bill Clinton, o que ele fez na Colômbia. Eu vou fazer um dossiê sobre isso. Aquele ali é bom, ó. A cocaína, o dinheiro da cocaína, que era gasolina, né? O conflito entre... É isso aí. Vocês podem encontrar várias matérias sobre isso, para vocês entenderem como que os democratas e a esquerda latino-americana se financiou do narcotráfico com a ajuda dos democratas americanos. O Trump já tomou a decisão. Agora vocês não vão mais ter isso. Você sabe quem levou para a TV brasileira o Enéas explicando que o George Soros fez dinheiro com o narcotráfico? Ratinho na Record. Vou tentar achar aqui.
Vou tentar achar aqui rapidão. O Ratinho levou o Enéas na Record e o doutor Enéas explicando como que o Jorge Soros fez dinheiro com o narcotráfico. Ratinho, Enéas, Soros. Vamos ver se eu acho rápido aqui. Achei rapidão. Aqui, ó. Olha isso aqui. Pedro, se tu puder colocar... A gente teria problema, Max, de colocar Record ali no cantinho? Não, deixa pequenininho do lado. Bota pequeno do lado, Pedro, só para o pessoal poder entender o tamanho dessa briga que o Cláudio Castro está começando a entender agora. Porque o Cláudio Castro já deixou... Ele fez um vídeo explicando. O problema é maior do que vocês imaginam. A Argentina e o Paraguai já declararam PCC e Comando Vermelho como grupo terrorista. Deixa eu só te dizer qual é o minuto, Pedro, porque é aquela coisa de programa ao vivo, né? Talvez seja no minuto 6, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. É a parte que ele pega a revista. Vai no minuto 6, por favor, Pedrão. Olha isso aqui. Solta o play aí. Bem, a disciplina histérica que o fascismo sempre requereu até na Itália. Só um minutinho de novo. Sem citar nomes, não interessa. Folha de São Paulo, editorial, hoje. Por favor, hoje. Hoje. Agora veja, quando se fala sobre o meu nome, ou é achincalhe, ou é deboche, ou chamo de fascista. É claro que se apresenta a figura do Dr. Enéas, professor de medicina, como uma piada. Porque nós não estamos ligados à classe pútrida, que aí está. Esse é o problema. Agora veja, o ilustre jornalista se esquece... Agora, deixa eu me dar uma só um instantinho que ele leu, dou já para o senhor. Ele leu, só esse trechinho aqui que o senhor leu, Adéqua, né? Veja, a população lê isso, não estou falando do povo. O povo não lê jornal. O povo não tem dinheiro para nada, nem para ler jornal, nem compra. Mas Adéqua, será que o ilustre jornalista que ataca e que me usa epítetos, às vezes grosseiros, não aprendeu no seu curso primário que o verbo adequar é um verbo defectivo? Será que ele não aprendeu que não se diz adequa, que só se conjuga adequamos, adequais, nas formas arrisotônicas? Será que ele não aprendeu isso? Será que o ilustre diretor desse órgão não tem curso primário ou ele quer que todos nós tenhamos esse curso primário? Porque eu tive curso primário bem feito, numa escola pública, que é o que nós vamos criar no Brasil, escola pública de valor, escola pública com a professora ganhando bem, escola pública com a professora respeitada de curso primário, e não essa imundice que está aí, e que está destruindo a educação de base. Quando eu digo imprensa podre, só uma palavra, dou já a palavra para o senhor dono do programa. O senhor tem a revista IR? Não, está tirando de todo mundo. Agora. Porque o senhor permite mostrar, essa revista é internacional. No Brasil, em inglês, só 200 pessoas compram. Por favor, é o Executive Intelligence Review, essa revista. Essa revista mostrou, em 29 de agosto do ano passado, quem comprou a Vale do Rio Doce. Pausa aí, Pedrão. Os senhores não sabem, porque a empresa... Isso foi em 98. 1998. A Constituição tinha 10 aninhos. Tá? E ele já está mostrando a ligação da Vale do Rio Doce sendo privatizada pelo FHC para financiar ou ser financiado por quem foi financiado pelo narcotráfico. Solta o play. Essa podre não mostrou que o professor George Soros, mega especulador mundial, que é apresentado não por mim, pelo EIR, como um dos reis do narcotráfico mundial, que o senhor condena tanto aqui. É falta de informação? Década de 90, hein? É falta de informação? Ou é uma imprensa que desistiu de ser imprensa? O problema do Brasil é que não tinha uma timeline em 98, um Terça Livre em 98, um feed diário em 98, uma Hora e Verde em 98. Se tivesse Enéas Carneiro, ia ser comentarista, com certeza, já pensou? E o povo brasileiro estaria consciente do que está acontecendo. Quem que está batendo a audiência agora, nesse exato momento, produção? Mostra aí. O Ratinho foi um herói de fazer isso contra tudo e todos. Ninguém tira o mérito do Ratinho. Deixa eu ver aqui, a audiência. Eu tenho aqui. Tem como aí, Pedrão, mostrar? Você viu que E comentem aí se você já sabia disso, que o Enéas está falando. Aqui tá lendo ainda, tá preto aqui a tela. Eu tô esperando. Então, leu.
Timeline, 22.702. CNN, 12 mil. Galera, corre lá. Corre para compartilhar. Vamos bater o dobro da CNN. Falta pouco. Você tá entendendo menos de que 2.000. o que falta era isso aqui. O que faltava pro povo... Vocês viram o rosto das pessoas? Mas tem um erro aí, né? O que é do ICL? ICL não... 299. Tá vendo a cor? Não. Tá errado, gente. Deve ser 299 milhões. Não. Mil. 29. Não é. Não é? Só 299 cabeças. Não é. Telas. Até de repente dá umas 500 pessoas, né? Vocês viram o rosto das pessoas ouvindo Enéas? Encantadas, falando assim, eu quero político assim. Exato. Que sabe do que tá falando, né? Sabe o que tá fazendo. Cara, as pessoas falando isso abertamente, assim, dá pra ver no rosto das pessoas. O que faltava era liberdade de imprensa, meios de ação. Você pode ver que em 98 você tinha programas de auditório já maiores que esse em outros canais. A Record apostou no Ratinho. Depois o SBT entendeu que o Ratinho seria gigante. Hoje o Ratinho é gigante lá no SBT e o SBT está gigante. Mas os meios que eles tinham na época eram esses aqui. Um auditório pequeno, perdão, um auditório pequeno, um microfone mais simples, não era sem fio. Ou seja, estrutura pequena. O que faltou para essa galera à época era estrutura, meios de ação e grana. Que é o que as pessoas estão entendendo que a Timeline é capaz de fazer. Mas entenda isso. Não é que falta informação. A informação existe, falta fazer isso ecoar. Falta isso fazer chegar nas pessoas. Para que um conteúdo de alguém chegue na sua conta do Instagram, você tá aqui, ó, tô abrindo aqui o Instagram, ó, tô abrindo aqui, ó, Instagram, abri. Para que o conteúdo de uma pessoa chegue no meu celular, na minha conta, aqui, ó, tô aqui, abri agora aqui, ó, abri o Timeline falando aqui sobre a live de agora. Conversa Timeline, Bolsonaro está sendo abandonado, tá aqui. Para que as outras pessoas vejam isso aqui, eu tenho que curtir, eu tenho que compartilhar e jogar no meu story. E dizer para as pessoas, vão lá, aí tá aqui, você joga no story. Se você não fizer isso, não chega. Do contrário, a gente tem que pagar para que isso chegue nas pessoas. O que falta é isso, é esse engajamento, essa força para que as pessoas saibam. Agora, desculpa, eu fiz a pergunta anteriormente, vocês responderam. Por favor, desculpem. Respondam de novo. Vocês sabiam disso que o Enéas acabou de dizer ali? Se sabia, diga sim. Se você não sabia, diga não. Eu quero acompanhar aqui os comentários. Isso só surpreenderia alguém que não soubesse tudo o que fez o George Soros, né, como judeu, trabalhando para confiscar propriedades de judeus. Né? É Hungria o país dele? Nem lembro. É Hungria. Ele é húngaro. Inclusive, ele tá banido da Hungria. Sim, porque ele diz que ele não se arrepende de nada do que ele fez. Não, eu era um jovem, eu era um adolescente, um jovem. Não me arrependo de nada, durmo bem, não tenho problema nenhum com isso, não. Então, você imaginar que um cara desse tenha realmente se metido com narcotráfico, não surpreende. O Alex Costa botou aqui no chat, CNN é TV a cabo. Pois é, a gente pega, a CNN é a TV a cabo, YouTube, tá? mas eles transmitem toda a programação deles no canal deles no YouTube. Então a gente pega ali todos os principais, a gente que escolhe, tá? A gente coloca ali todos os canais principais de jornalismo que competem com Conversa Timeline neste horário, claro. Não, eles não competem com a gente, eles competem com a CNN. Não, a gente competem assim, larga, turf, assim, largam junto, mas ficam no partidor, para usar uma expressão para quem é de turf, eles ficam no partidor, a Timeline vai, eles largam atrasados e ficam lá para trás. A gente já cruza faixa. Eles são todos canais do YouTube, tá, gente? A gente só entender, a gente não tá botou comparando ali o canal de TV, nada. Não. Tá? Mas, assim, a CNN é uma TV a cabo, nós não somos ainda, nem a cabo, nem aberta, mas a gente pretende ser um dia. A Globo News, na TV a cabo, ela faz 0.1. E a Globo News não tem, né? Eles não transmitem no YouTube, né? Não, e mesmo assim, eles não conseguem levar muita audiência. Vocês sabem por que a Globo News televisão não transmite no YouTube, né? Tem um motivo muito claro.
Imagina a gente noticiar que a gente tá batendo. É sério. Eles não colocam as métricas deles de maneira pública porque eles têm medo da transparência das métricas. Cara, seria um debacle da moral da Globo na cabeça de muita gente o dia que eles souberem que eles perdem para Auri Verde, para Timeline, para o Feed Diário, por aí vai. É isso aí. Oeste. É isso aí. Imagina botar a Oeste no horário da noite lá, junto com a Globo News e mostrar a Oeste, igual a gente tá aqui agora. Ó. A Oeste arrebenta, né? Não, mas se tiver... Bota a câmera aqui, por favor, produção. Se tiver isso aqui, ó, peraí. Se alguém mostrar isso aqui de modo transparente com a Globo perde a moral dela assim da noite pro dia. O medo deles do YouTube, tá, é transparência métrica. Eles não podem colocar... Perde anunciante, né? Perde anunciante o cacete. Aliás, a respeito daquele áudio que vazou do Rafael Colombo, a gente mostrou ontem aqui, o Max catou lá nas redes sociais, todo mundo falando disso, em que ele passa uma pergunta para o Valdo Cruz Credo. Cruz Credo, né? Cruz Credo. E perguntando, e aí, como é que o governo Lula vai lidar com essa situação, a população toda querendo o combate à criminalidade, como é que o governo, né, sendo cúmplice, vai agir? E aí o Valdo começa a responder, fecham a câmera no Valdo, Rafael Colombo, que está em São Paulo, o Valdo no estúdio em Brasília, da Globo News, o Rafael Colombo acha que o áudio dele está cortado e se refere a alguém que estava na suíte, na sala de controle ali, no qual trabalham vários profissionais para colocar aqueles programas todos no ar, e ele... Tem algum problema falar disso, Vivi? Então foi identificada, eu falei ontem, ou ele estava conversando com a jornalista que estava colocando o programa no ar. Pode ser tanto uma editora-chefe quanto uma editora executiva. Normalmente é o editor-chefe. Quando o editor-chefe não está ali, ele está cuidando de outra questão, ele é substituído por um editor executivo. Né? O programa pode ter não só um, pode ter dois. Tem programas, telejornais, tem 3 editores executivos. Então, era uma editora executiva, tá? Viviane Maia, que é editora executiva do Conexão, que é esse programa que tem a Leilane Neubert no Rio de Janeiro, a Camila Bonfim em Brasília, e agora o Rafael Colombo em São Paulo, ficou no lugar da Daniela Lima. E a gente comentou sobre isso. Só para explicar para vocês que foi identificada, então, a pessoa ao qual o Rafael Colombo se referiu. Né? Era uma editora executiva. Só um detalhe, o Alan estava comentando aqui do Ratinho. O Ratinho ele fez um negócio que, pô, muito bom. Ele fez uma pesquisa. Melhor que o Huck, né? Que o Luciano Huck. Tá louco. O Luciano Huck tá fora do mundo real, completamente alucinado. Mas o Ratinho tem aí o vídeo, acho que se mostrar rapidinho aqui, pequenininho, não dá problema. Não. Mas ele fez uma pesquisa com o público dele ali durante o programa, se eram a favor ou contra a Operação do Rio. Lembra que aquela pesquisa estava dando 70%? Cara, olha a pesquisa que o Ratinho fez. Qual foi o resultado? Colocar aí? Você colocar aí. SBT ao vivo, horário nobre? Ó. Olha lá, ó. A violência no Brasil realmente tá... Não precisa. Não, tá bom. Precisa Não, eu quero ouvir o que ele vai falar. É porque ele fala uma coisa interessante. Então, eu quero ver o que ele vai falar. O que o Max pediu é só para colocar. A janela maior. O Pedro não tá conseguindo, não? Na gente e a janela menor. Não. Pedro. Não. Aí! Nossa, beleza. Dá play. Aí. Vai lá. De esquerda ou direita? Mas eu gostei mais do discurso do Luciano Huck. Sabe o que eu vi aqui agora? Vou propor ao vivaço aqui. Abri o canal do ICL e realmente a gente tá fazendo track do canal errado lá, não sei porquê. Mas o ICL... então com mais. O ICL tá com 1.900 pessoas. Falei pra vocês que estava errado. 1.900? Não, 1.900.000, né? Não. 19 mil. Não, agora aqui é 1.900. Não, deve ser 19 mil. Não, 1.900. Não, mas aí eu... Não mudou muita coisa. Não, aí eu cliquei nas lives aqui do ICL, aí os números... É só comparar timeline com ICL, você vai ver que os nossos números são infinitamente maiores. Mas só que eu vi algo aqui que eu quero copiar. Só que do jeito certo. Eles transmitem a missa do Padre Júlio Lança Leite. Não, tá de sacanagem. Então eu acho que a gente poderia conversar com o Frei Gilson e transmitir as missas do Frei Gilson no timeline. Boa. Eu acho. Boa. Aprovam? Provadíssimo.
Aprovadíssimo. Os chefes aprovam. Vê o que o pessoal acha aí no chat. Aqui, ó. Missa do Padre Júlio Lança Leite. Se eles botam a missa do Padre Júlio Lança Leite, a gente bota a missa do Padre do Frei Gilson. É isso aí. Caraca, que nojo. Hã? Se a galera apoiar aí, a gente mete bronca. Mas eu tava brincando aí, porque eu realmente, o discurso do Luciano Huck foi primoroso. Foi um primor de imbecilidade. Fizeram até já botaram até o Luciano Huck de especialista. Aí, viram o Luciano Huck de especialista em segurança. E tá com a cabeça, né? E tá com a cabeça no Muito corpo. bom. Muito Ai, bom. ai. É isso aí. Eu queria mostrar só mais um vídeo, Lacombe, Claro. que é bem emocionante também, e que a gente vem comentando aqui, que é aquela menina, né, que foi morta, tá? Que ela estava na linha amarela, num Uber. Uma menina, se eu não me engano, de 22 anos. Sim, foram 2 casos recentes, né? Teve um em São Paulo, em Sapopemba também, né? E ela, por uma bala, né, de brigas de criminosos, traficantes, ela tomou um tiro na cabeça. E a mãe dela questiona: cadê os direitos humanos? Cadê a ONU? A ONU, gente, foi no mesmo dia, foi falar de traficante. Agora aí faz aquele esquema de novo, produção. Bota gente maior e bota isso. Coloca aí. O pessoal vê. Se instalou aqui de um jeito que ninguém mais tem condições, ninguém mais tem paz de viver, de achar que vai o filho sair. O melhor barulho que se ouve quando um filho abre a porta de casa e diz: mãe, eu cheguei. E a mãe se alivia, dorme em paz, porque do contrário não tem sossego, não tem paz, não tem nada. E aí, cadê os direitos humanos sobre a Bárbara nesse momento? Cadê os direitos humanos da Bárbara, que foi covardemente assassinada? Pode. Que perdeu a vida na flor da sua idade, 28 anos. É uma tristeza imensa, gente, uma tristeza imensa isso aí que aconteceu. Porque não é porque todos os dias está acontecendo mortes no Rio de Janeiro e fica por isso mesmo. Aí quando o governo toma uma tenência, aí vem os direitos humanos reclamar e outras emissoras dizendo que foi uma chacina que fizeram. Não tem isso, não tem. O povo tem razão. É isso aí. É isso aí. E eu vi até alguns policiais comentando isso. Falaram, cara, os caras arriscam a vida numa guerra lá na mata. Você já viu os vídeos? É porque às vezes pode dar ruim aqui no YouTube, né? Por isso que a gente não mostra muito. Mas é uma guerra mesmo. Aquela guerra de trincheira ali, e eles tentando pegar os policiais feridos que tomaram um tiro para tentar salvar, para chegar um militantezinho de redação que nunca entrou numa favela na vida, nunca ouviu um barulho de tiro na vida, e chamar aquilo de chacina. Cara, eu ouvi o policial falando isso, eu fiquei pensando sobre isso. Ele falou, é muita humilhação pra gente. A gente está lá horas e horas na batalha, na guerra, arriscando a própria vida, tentando salvar os companheiros feridos, para chegar à mídia canalha e chamar aquilo de chacina, como se fosse covarde, né? Como se eles fossem um bando de covardes que chegaram e executaram aquelas pessoas. E não aquela guerra que tem vídeos aí se multiplicando. E agora é a dor de um familiar da Bárbara, né, que morreu por causa de guerras entre traficantes. E, gente, isso é o comum do Rio de Janeiro. É porque é tão comum que parou-se de falar sobre isso. A gente tem que voltar a falar sobre isso. Isso tem que virar pauta de novo. O PT, como o cara lá da Globo bem lembrou, será que vai dar ruim falar disso? Por que o jornalista tem dúvida de falar contra o narcoterrorismo? Por que o jornalista tem dúvida de falar contra o bandido? Por que o jornalista fica em dúvida se o governo vai gostar que ele fale contra o crime organizado? Olha só o ato falho dessa gente. É uma confissão de culpa. Aquele vídeo que a gente mostrou ontem da Globo News, e o cara perguntando se vai dar problema falar disso,
é uma confissão de culpa. Por que daria problema falar contra o narcotráfico? Por que daria problema falar contra o crime organizado? Responde aí, né? Foi algo assim tão chocante, viralizou na internet e até hoje não há uma resposta sobre isso. Por que daria problema falar sobre isso? Por que o governo federal não ia querer falar contra o crime organizado? É uma coisa assim tão gritante, eu acho que é fácil das pessoas tomarem suas próprias conclusões, porque é absurdo. E aí vem ONGs, vem a ONU para defender o crime organizado no Brasil. Vocês podem ter certeza que os Estados Unidos vai colocar todos esses grupos como grupos terroristas e vão atrás das pessoas que estão ganhando com esses grupos. Porque não pensem vocês que o maior problema é o traficante lá na ponta com um fuzil na mão, não é não. O maior problema são aquelas pessoas, né, que não aparecem, que tem muita grana, tá? Falando aqui de bilionários no Brasil, que estão por trás de toda essa operação do crime organizado. E ai deles se eles pensam que os Estados Unidos não sabem quem eles são. Ó, antes de uma última informação, diga. É pesado, cara. Liga. Olha em voz alta aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos fazer uma oração. As três primeiras? É a mesma mensagem. Fazer oração pela mãe dele aí. Cleiton Cruz. É membro também, mandou nosso. O Cleiton se tornou membro ontem, não foi ele que mandou uma mensagem para o amigo? É, uma mensagem. Pô, Cleiton, muitíssimo obrigado pela sua mensagem, eu fiquei muito feliz. Lacombe, agora há pouco, uma mãe morreu em Sepetiba com um tiro na cabeça, levando a filha para a escola. Tem cerca de 2 horas isso. Agora. 2 horas. Ele mandou essa mensagem agora. Mamãe tomou um tiro na cabeça. Cara, infelizmente é o dia a dia, né? Infelizmente é esse o dia a dia que a população refém do crime organizado. E um governo que está preocupado com os direitos humanos dos bandidos. Cadê os direitos humanos dessa mãe? Que agora a filha está órfã de mãe. Por causa de safado, bandido, criminoso. E aí... O caso da menina em São Paulo também, né? Armaram uma cilada para ela, para o pai e para o namorado. Foram levar eles produzem drones e tal, vendem drones, foram levar um drone para um endereço em São Paulo, acho que em Sapopemba, e havia lá 2 criminosos numa moto esperando para roubar o drone. Era uma venda falsa, né? E ela sai, tadinha, com um spray de pimenta contra o bandido com um revólver na mão. Ó, liguei para a equipe lá, galera, a gente vai acertar os últimos detalhes para a missa do Frei Gilson. Opa! Que pabum, irmão, que... Olha só, gente. Falou, desejou, o povo aprovou. Vambora. Eu falei que eu tive contato com o Frei Gilson, né? Fiquei muito feliz lá no especial de Natal da Brasil Paralelo no ano passado. Grande figura. 20, vamos ter que fazer o 22. Vamos ter. Paramos no Sandro, 20. Aí chegaram o Luiz Xará, Luiz com S, inclusive, bem-vindo. Denis, número 22, Denis, seja bem-vindo. Alexandre, número 23. Heraldo, número 24. Maria Raimunda, 25. Valéria, 26. E João, 27. Sejam todos bem-vindos. Já são 27 novos membros fundadores hoje. O que é isso aqui? Globo. Artezinha aqui. Quem fez isso? Foi Pedro que fez isso? Com certeza. Oeste, Globo e ICL. A audiência. Você viu? Não vi, não. Oeste, como seria, né? Globo. Essa aí não é verdadeira, até porque se fosse, a Globo estaria com uma coisinha menorzinha ali, tá? É verdade. Não ia chegar isso tudo, não. Acho que a Globo bate.
Então, ó, aproveitem aí a promoção, super desconto este mês de novembro todo, para você se tornar assinante da revista Timeline, lp.revistatimeline.com, ou use esse QR Code que está aí na tela, aponta a câmera do celular para o QR Code, para você se juntar aqui à família Timeline. Ontem foram 117, né? Novos membros fundadores, 117. Hoje nós estamos já com 27. E aí, a gente vai fazer o 22, não? Bora. 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 20. Peraí. Aê! 22 é Bolsonaro. Isso aí, galera. Ó, Não tá abandonado, Bora. não. e Bora. uma última Tá informação. pra esse homem. Pouquíssima gente falando sobre isso. O Globo falou na versão digital do jornal, deve ter se arrependido, que eu fucei a versão impressa do Globo toda, não achei nada mais. O UOL falou lá, mas também não repercutiu. Não teve o que a gente chama de suíte em jornalismo. O que é a suíte? A suíte é uma história jornalística que é a continuação de uma outra. Então é um fato que gera suítes, né? Que gera novos fatos, novas reportagens. Nada, calaram-se, porque começaram a divulgar algumas mensagens trocadas por integrantes do Comando Vermelho, né? Na preparação para a operação da semana passada. A gente sabe que essa mega operação na Penha e no Alemão, ela foi preparada durante um ano, foi um ano de trabalho de inteligência, e surgiram essas mensagens trocadas por traficantes do Comando Vermelho, e eles estavam ali negociando a libertação de um integrante do CV que estava preso, tinha sido preso pela polícia, e estava lá essas são as mensagens, estava ali uma traficante, tem até o nome dela aqui, Daniele Silva dos Santos, ela pressionando o tal do Juan Breno Malta Rodrigues, cujo apelido é BMW, a pagar 15 mil reais para policiais para libertar o sujeito que tinha sido preso pela polícia. E lá, pelas tantas, o BMW não está muito afim de pagar e tal, e aí a Daniele, ela está pressionando ali o aliado dela, o BMW, né, o Juan Breno, e ela manda o seguinte: manda logo o dinheiro, né? Solta o moleque, escreveu essa Daniele. E aí o BMW continuava ali resistindo, e a Daniele, ela foi e insistiu, né? Pô, era para você mandar tudo, 15 mil reais. Que é isso, BM? Não tenho esse valor para dar. Nesse valor, nosso ministro solta ele depois. Depois nós vai pagando. Na boa. Sim. Imagina um negócio, claro, invertendo, mas uma mensagem dessa na mão de alguém como o Alexandre de Moraes, tendo sido algo de um outro grupo, uma comunicação de um grupo que ele combate, o que geraria um negócio desse? Ninguém está falando nada disso. É uma integrante do Comando Vermelho dizendo que há um ministro capaz de soltar bandidos e que dando a entender que há algum tipo de ligação. Que ministro é? Ninguém vai investigar isso aí? Vamos abrir inquérito? Isso. Vai ter um inquérito? Pode abrir de ofício, não tem problema não. Esse caso pode. A gente autoriza. A gente aceita, já virou tradição, né? Pô, não, a gente é contra, mas nesse caso eu gostaria de ver uma investigação sobre isso, sinceramente gostaria. Bom, com isso a gente pode partir para os superchats, porque hoje é aquele dia de rodada dupla. Então a gente precisa também. Hoje eu vou retomar, né, meu queridão? Rita, Soma. De vez em quando a gente solta o teu nome verdadeiro aí, mas a galera já. Quem é esperto já anotou. Mas não pegou o sobrenome, nem o RG, nem o número do passaporte. Vou retomar hoje a gravação do meu curso de jornalismo, né? Vamos ver se a gente grava pelo menos mais 2 módulos hoje. Então, a gente vai partir agora para os superchats. Lembrando, quando bater 44, a gente vai fazer. Sim, ontem a gente fez 22, 44, 66, 88
88 mais 22? 110. Ah, 110 a gente não fez. Agora, A gente fez 4 vezes. só uma coisinha rápida aqui, que a gente vai tratar disso mais no boletim. A Rússia está considerando enviar ICBM, que fala? ICBM? Acho que é. Tem aqui. Bateria antiaérea, brother. A Rússia está considerando enviar ICBMs, né, que são baterias antiaéreas, para a Venezuela. Rapaz, faz isso não, Putin, faz isso não. Míssil balístico intercontinental na Venezuela. O que você me diz, Max? Tá querendo confusão esse Putin. Meu amigo. Larga dessa, rapaz. Fala, desembucha. Deixa Dilson, para com o Wilson. Como é que era mesmo? Não tinha mais. Eu esqueci agora. Para com o Wilson. Deixa Dilson. Você tem que entender o seguinte: quem faz não fala que faz, entendeu? Quem faz não fala que faz. Isso daí é intimidação. Isso aí é para tentar. Não vai rolar, gente. Também acho que não. Eu acho que já largaram a mão do Maduro faz tempo, cara. Claro que largaram, acabou. Não tem grana mais, não tem mais cocaína passando ali no Caribe, nem no Pacífico. Tentaram passar para a Europa, mas Portugal já pegou também ali, entendeu? Meu irmão, quando tu vai cortando a graninha, todo mundo larga a mão. Não tem amizade entre os demônios, cara. Nem a capacidade de produção de petróleo, ele destruiu a PDVSA. Mas porque ele quis focar na cocaína. Agora, a pergunta que não quer calar. Quando os caras entenderem que eles não podem mais ficar usando os barquinhos deles, o barquinho é uma das vias, né? Submarino. Eles mandam por submarino, container. E quando o governo americano descobrir que tem container, com a aprovação dos governos, Brasil, Venezuela, enviando droga, como é que vai ser a reação? É isso aí. Porto de Santos. É isso aí. Captei essa mensagem. Vamos pro superchat.